Caros amigos, nestes dias tão diferentes, onde estamos reescrevendo novas diretrizes de ação perante a vida, não podemos deixar de nos lembrar de dois recursos preciosos disponíveis para todos nós: a oração e a água fluidificada. Aproveitemos o ensejo de assistir à palestra pública, que logo entrará no ar, e coloquemos um pouco de água para receber os eflúvios salutares decorrentes da oração e da meditação. Emmanuel, no livro Segue-me, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, disse-nos que a prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderosas forças que, ao influenciar em uma singela taça de linfa potável, condensam princípios salutares que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Aproveitemos, pois, esses instantes de profundas reflexões sobre os valores reais da vida para recolher estas bênçãos num pequeno gole de água pura que, de igual forma como aquelas que recebíamos nas nossas casas espíritas, irão dessedentar nossas almas e corações. Muita paz. Sociedade Espírita Renovação. Boa noite, queridos amigos, amigas, irmãos de ideal. Estamos aqui para mais uma reflexão acerca das bem-aventuranças que o Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, veio nos esclarecer. Então não temos, evidentemente, nenhuma pretensão de esgotar esse tema tão importante, com tanta lucidez, com tanta necessidade nos dias de hoje, mas aqui de uma forma singela, trazer mensagens, conteúdos da nossa doutrina espírita, essa doutrina que consola, essa doutrina que renova, e é no Evangelho segundo o Espiritismo que vamos encontrar lá no capítulo 8º, Bem-aventurados os que têm puro o coração. Então, inicialmente, nós vamos dar uma viajada e vamos verificar o que significava, ou melhor, o que significa para nós, na humanidade, as bem-aventuranças que Jesus, modelo e guia da humanidade, veio nos trazer. Então, a bem-aventurança, na verdade, é uma declaração de bênçãos com base na virtude. Então, tem início com bem-aventurados aqueles. E, nesse sentido, Jesus toma a forma de um paradoxo. Jesus toma a forma de um paradoxo. Tem como bem-aventurados aqueles. Então, a gente associa as bem-aventuranças no sentido de sorte. Olha, ele é bem-aventurado. Olha como ele é feliz. Olha como ele tem sorte. Mas é na virtude de uma, entre aspas, má sorte que Jesus veio proclamar as bênçãos no Sermão da Montanha. Então Jesus reflete com a multidão pobreza, fome, dor, perseguição. E é por essa razão que o Sermão do Monte, também chamado Sermão da Montanha ou Sermão das Bem-aventuranças, foi pronunciado por Jesus de um monte, em Cafarnaum, dirigindo-se a todas as pessoas que o seguiam. Nele, Jesus faz uma síntese das leis morais que, na verdade, regem a humanidade e que estão fulcradas na nossa própria consciência. Por isso, nos traz as lições do Livro dos Espíritos, que vamos fazer uma conexão com essas duas obras básicas,
O Evangelho, segundo o Espiritismo, é o livro dos Espíritos, que vem num formato de perguntas que Allan Kardec, o codificador, ele então reflete, aprofunda, dialoga com todas as situações que dizem respeito ao ser. Essas pregações, portanto, que nós então adentramos em algumas questiúnculas, Jesus se dava, né? Ele então estava ali às margens, às proximidades de Cafarnaum. E numerosas pessoas o aguardavam para ouvir o verbo redentor. Entre elas estavam aqueles que seriam os seus seguidores e que deveriam dar prosseguimento à divulgação da Boa Nova. Depois de uma das suas pregações do novo reino, meu reino não é deste mundo, chamou os 12 companheiros. Então vamos só relembrar quem são eles: Pedro, André, Filipe. Esses eram filhos de Betsaida, de onde vinham igualmente Tiago e João, descendentes de Zebedeu. Levi, Tadeu, Tiago, filhos de Alfeu e sua esposa Cleófas, parentada da Maria, que eram nazarenos e que amavam Jesus desde a sua infância. Tomé descendia de um antigo pescador da Dalmanuta e Bartolomeu nasceram em uma família laboriosa ao sul da Galileia. Simão, mais tarde, denominado o Zelote, deixara a sua Canaã para dedicar-se à pescaria e somente um deles, Judas, destoava um pouquinho daquele grupo seleto. Ele nascera, em Iscariotes e se consagrava ao pequeno comércio de Cafarnaum, onde vendia peixes e algumas quinquilharias. Mas algo deveremos notar. Todos eles, as características desses companheiros, desses apóstolos, eram os homens humildes e simples que viviam nas redondezas do lago de Genezaré. Dentro dessa premissa, a gente faz aquela pergunta, Qual é a finalidade da pregação do Cristo? O que ele pretendia? Pescadores de homens ou pescadores de almas? Era chegado o momento de se fazer o sermão do monte àqueles 12, o qual abrangesse todos os ensinamentos que seriam o esclarecimento formal de sua mensagem e que os apóstolos deveriam saber de cor. Para isso, ele os conduziu longe das multidões para que ficasse, de uma certa forma, isolados. Houvesse um silêncio, houvesse uma atmosfera de tranquilidade. Depois que os discípulos se acomodaram, proclamou o mais conciso e ordenado sistema de uma filosofia universal. Ali se achava tudo o que a alma necessitava saber a respeito do Pai. A primeira noção que tivemos de Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, foi com o Mestre Jesus, que chamava Deus, o Criador, de meu Pai. Ali então se achava tudo que as almas necessitavam saber sobre Deus, a sua criação, a vida cotidiana, tanto que naquela época, como nas vindouras, foi o Mestre que se comunicou à humanidade inteira, vamos dizer, e deixou para nós as regras básicas para todo o comportamento humano. Então, a gente separou aqui, de uma forma bem simplória, essas 8 regrinhas
que estão lá no nosso Evangelho. Estão lá no nosso Evangelho, né? No capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro coração. Mas antes de chegarmos a essa bem-aventurança, nós também não temos a intenção de explorar cada uma delas, porque não haveria tempo, mas nós vamos apenas relembrar, fazer uma certa viagem para verificar que a primeira regra, vamos dizer assim, o primeiro ensinamento, a primeira sugestão do nosso mestre foi mesmo quando ele dizia: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos de coração. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E agora sim, entra então nas nossas reflexões desse momento que estamos tendo com vocês. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. Então vejam, bem-aventurados aqueles que têm puro, a pureza do coração, porque verão, enxergarão, sentirão a Deus. Só para poder finalizar aqui as bem-aventuranças, bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriares e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Isso tudo está em Mateus capítulo 5, versículo de 1 a 12. Então vamos lá, agora a gente vai conversar um pouquinho, vai aprofundar um pouquinho com relação às bem-aventuranças daqueles que têm puro o coração. Olha o convite do nosso Mestre Jesus, os que têm puro coração, porque verão a Deus. Então, a pureza ou a limpeza podem significar um estado do ego, livre da contaminação do conteúdo ou das motivações do nosso próprio inconsciente. É aquela situação que nos pegam de surpresa. Puxa, mas eu não queria fazer, mas aí eu fiz. Eu não queria, mas eu fiz. Eu não queria falar mal do outro, mas eu fiz. Eu não queria matar, mas eu matei. Eu não queria esfoliar, mas eu esfoliei. Então, aquele que é consciente, que é puro, porque é consciente dos seus equívocos, daquilo que ele precisa se purificar, daquilo que ele precisa deixar de lado, aquelas mazelas. E fazendo isso, ao convite do mestre, abre-se uma porta para experimentar a sua própria essência. Porque vamos combinar, ninguém em sã consciência vai imaginar que Deus, na sua infinita bondade, o Pai misericordioso e justo, nos deixou e nos deixa passar por tantas dificuldades, por tantos obstáculos, simplesmente para se divertir, simplesmente para deixar-nos a própria sorte. Então, há uma causa dessas amarguras, há uma causa, há uma explicação, de acordo com o que nós fazemos do nosso coração. Então, olha o convite do mestre. Puro o coração, tendo puro o coração, veremos a Deus. Então, quando trabalha-se essas bem-aventuranças, quando nota-se o conhecimento, a gente vai se despojando, a gente vai se libertando daquelas ilusões, daquelas superstições. Porque os bem-aventurados, os que dizem que sabem, de maneira bondosa, de maneira franca, de maneira verdadeira, estamos então nesse compasso caminhando para um mundo melhor.
Mas antes de enxergarmos o mundo lá fora, antes de julgarmos as pessoas lá fora, é importante que a gente olhe para dentro de nós mesmos. Então é essa bem-aventurança quando a gente conquista, a gente realiza o bem e deixa de lado o mal. Então, bem-aventurados é aqueles que se tranquilizam, que têm boa vontade, que compreendem as situações do seu próximo. E outra, compreende também os esforços que cada um faz. E cada um sabe aonde que a dor aperta mais, né? Então, os bem-aventurados é aqueles que a gente consegue visualizar que o egoísmo não deve imperar e nem o orgulho, porque são as duas chagas da humanidade. Então, é renovar-se, é limpar-se, é despojar-se do mal, o coração cheio de pureza, a tal ponto que, se nos pegarmos de surpresa, a nossa primeira reação será de bondade, e não ao do orgulho e do egoísmo. Bem-aventurados é quando nós possamos contemplar o profundo e verdadeiro fim que nós estamos aqui. Né? Então, dentro dessas bem-aventuranças, a cultivar as bem-aventuranças não é alçar exclamações, o verbo de piedade inativa. Piedade inativa. E sim fazer com que a gente consiga trabalhar dentro de nós mesmos e começar a compreender que muitas vezes a dor é aquela ferramenta, é aquela alavanca que nos coloca para frente, que nos tira da inércia. Um exemplo bom para isso é quando verificamos uma enxada totalmente parada ao relento no meio de uma lavoura. Se nós não a utilizarmos para benefício de todas as situações, o que acontecerá com ela? Ela vai enferrujar. O mesmo exemplo, comparando com a natureza, é a água. Experimentemos deixar a água parada por muito tempo. O que vai acontecer com ela? Vai apodrecer. Então, nós temos que nos utilizar dos recursos da bênção da reencarnação e sermos proativos, apesar das dificuldades, porque são essas que vão nos alavancar para um futuro promissor. Lembramos de Mahatma Gandhi, que tinha razão quando asseverou que os ensinamentos do Cristo, se eles ficassem apenas, não foi isso, mas se fosse apenas com os extratos do Sermão da Montanha, teríamos nós, toda a humanidade, condições de pautar a nossa conduta dentro dos mais excelsos parâmetros para nos relacionarmos bem em sociedade. Falamos em Gandhi, vamos então voltar mais um pouquinho para a história e vamos lembrar de Aristóteles. Aristóteles, 384 anos antes de Cristo, afirmava que o coração, já que estamos falando da pureza do coração, relembramos da antiguidade do que o passado, do que a história nos demonstra. Afirmava Aristóteles que o coração, olha que interessante, é o órgão do pensamento, das percepções, e ele foi mais além, dos sentimentos, enquanto o cérebro seria um agente refrigerador. Olha só que interessante. Eu não podia deixar de trazer essas reflexões para o momento de hoje com vocês, compartilhando com vocês. Segundo ele, os nutrientes subiriam pelos vasos sanguíneos e uma parte deles, uma espécie de refúgio, seria resfriada no cérebro, transformando-se em líquido de uma forma semelhante à que ocorre com a água da natureza quando se forma a chuva. Ao contrário, o filósofo Platão dizia que a alma se encontrava no próprio cérebro.
Platão, então, já que nós estamos lembrando, né, dos ensinamentos da antiguidade, vamos comentar um pouquinho também sobre Platão. Platão colocava que é pelo cérebro que experimenta de maneira sensível a ação de pensar, uma atividade superior por excelência e definidora da essência humana, enquanto ser racional. Já o coração, Platão dizia que é a alma sensitiva ou a alma emocional, o princípio dos sentimentos e paixões, como a cólera ou a coragem. Tais noções significou, à época, inclusive, um grande divisor de águas na história da humanidade que fala, que explica as concepções sobre o coração humano. Chegamos então a Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, a doutrina dos espíritos. E conforme nós já fizemos a referência, a gente então aproveitou tanto como base o Evangelho, capítulo 8º, das bem-aventuranças, nesse sentido, a pureza de coração, e fazemos então um link com o Livro dos Espíritos, que é um manancial de aprendizado que cada vez que você estuda, você tem mais a estudar. A gente só sabe que nada sabe. Então a gente corre atrás do prejuízo e vai estudar as lições ali contidas. Então, nesse Livro dos Espíritos, propriamente na questão 146, o nosso codificador pergunta: a alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? E o que os espíritos responderam a Kardec? Não. Mas ela se situa mais particularmente na cabeça, entre os grandes gênios e todos aqueles que usam bastante o pensamento, e no coração dos que sentem bastante, indicando todas as suas ações à humanidade. Olha que belíssima lição. Então, tanto Platão quanto Aristóteles tinham razão. A alma se encontra mais particularmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais, contribuindo assim para o progresso da humanidade, repartindo seus talentos para o bem-estar do próximo, repartindo os seus talentos. Então quer dizer que cada um de nós tem um talento. Aliás, um talento não, nós temos vários, mas ele precisa ser trabalhado. Ele precisa ser estartado, como se nós levássemos um catucão. Ei, acorda! Olha lá, veja, enxergue a pureza do coração, a bondade, a caridade, que sem ela não há salvação. Então, de fato, é a evolução que só ocorre com a dedicação dessa máxima da caridade que vamos desenvolver a partir do coração, dos sentimentos. E vamos lá, vamos combinar. Paulo de Tarso. Nossa, Paulo de Tarso. O que o apóstolo Paulo nos traz? Olha o que ele diz. Mas graças a Deus que, embora tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregue. Isso foi a carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 17. E ainda acrescenta: mas, como está escrito, as coisas que olho não viram, e nem ouviram, e nem ouvirão, e nem penetrarão o coração do homem. São as coisas de Deus que nos prepara para aqueles que abrem-se para o amor, para amar. Isso está em Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Lembrando de Paulo, vamos então agora também lembrar de Santo Agostinho, que também deixou um contributo de uma forma muito especial. E em suas reflexões filosóficas e teológicas, diz que o coração ele é compreendido em um sentido metafórico, enquanto imagem de alma ou espírito,
na esfera mais existencial e mística de sua obra, particularmente a sua obra mais conhecida em Confissões. O termo coração, portanto, aparece com insistência, aparece com muita frequência, significando a intimidade mais profunda da pessoa. Então, a palavra pela qual se define a individualidade do nosso ser diz respeito, então, àquilo que o coração se pede, aquilo que o coração procura. Com o coração se bate e é com o coração que a porta se abrirá. Olha só que bonito! Santo Agostinho, nos trazendo as mensagens quanto à pureza do coração. Então, é o coração renovado, meus amigos, minhas amigas, que seremos um ser reformado, regenerado, transformado. Então, coração renovado, um ser transformado. Não nos referimos ao órgão do corpo humano, mas sim à alma, a sede das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos e da vontade. E essa vontade, ela deve ser firme, ela deve ser sólida, encorajadora, para que possamos dar os primeiros passos para a nossa evolução. Então, o coração sem culpa, sem traumas, sem dores, sem ressentimento, sem mágoas, sem tristeza. Quando nós promovemos todas essas situações, algo acontecerá em nós. Algo acontecerá em nós, tal qual a mulher hemorroísa, quando tocou as vestes do Cristo. A mulher hemorroísa, ela que tentou de tudo com a sua enfermidade, procurou curandeiros, gastou todo o seu dinheiro, tentando achar a cura para aquela chaga. Ela vivia separada da sociedade, envergonhada, e foram anos a fios assim, até que ela escuta algo que vai mexer com ela. E as pessoas, então, e ela, então, numa última esperança, vai procurar aquele que as pessoas estavam comentando com muita animação. Jesus, ele está fazendo milagres. Vá até ele. E quando ela vai até ele, que ela então se depara com aquela multidão, passando por aquelas vielas de Cafarnaum, ela então vai se espremendo no meio da multidão e consegue tocar as vestes de Jesus. Jesus então para e pergunta para alguns apóstolos que estavam ali. Pedro estava mais próximo dele e ele fala: quem me tocou? Os apóstolos então olharam para ele surpreendidos e disseram: mas mestre, olha quantas pessoas tem ao seu redor querendo ouvir a sua palavra, querendo estar próximo. Como vamos saber quem lhe tocou? Muitas pessoas lhe tocaram. E, na verdade, Jesus, então, procurando, verifica, localiza, acha aquela que tinha tocado nas suas vestes e diz: mulher, a sua fé te curou. E ela imediatamente, após tocar as vestes do Cristo, o sangue para de jorrar. Foram anos a fio de sofrimento. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Ela simplesmente não tocou e foi embora. Ela empreendeu a sua vontade, firme, avassaladoramente corajosa, para compreender que a virtude vem do nosso coração e não de coisas exteriores. Falamos do Livro dos Espíritos, falamos do Evangelho, vamos retornar ao Evangelho então. No capítulo 8º, no item 7, temos lá que a pureza do coração e a pureza dos pensamentos caminham juntas. Só é puro de coração quem é puro de pensamentos.
E há uma grande lógica. Se nós formos pensar bem, há uma grande lógica nisso tudo. Então, se um pensamento é torpe, o coração não pode ser puro, já que eu penso em algo que vai violar os meus semelhantes. Significa dizer, portanto, que a pureza é um reflexo de um sentimento acrisolado e teve seu nascedouro no pensamento puro. Por isso que Jesus, em seu evangelho, diz: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Essa palavra puro, entre aspas, na língua grega, tem a mesma raiz da palavra catarse. Vamos buscar isso quando entramos num processo de limpeza. Então é aquela limpeza que nós já fizemos as nossas pontuações inicialmente. Então passamos por uma experiência bela, profunda, num mecanismo de autoanálise, como se fizéssemos uma faxina. Limpar bem, não é esconder a poeirinha debaixo do tapete quando toca a campainha e chega a visita. Aí a gente vai arrumar a casa. Não. Não vamos esperar as visitas chegarem. Não vamos esperar a dor chegar. Não vamos esperar as dificuldades baterem na nossa porta. Vamos fazer essa limpeza através do autoconhecimento, utilizando-se da vontade firme e corajosa. Para termos, portanto, um coração purificado pela reforma que regenera o nosso modus viventes, o nosso modo de vida, como a gente se relaciona com o outro, né? Jesus, então, já nos trouxe essa mensagem para que a gente possa nos libertar das algemas desse verme devorador, que são as duas chagas da humanidade que nos impede de caminharmos resolutos, visualizando o bem, vendo, né, as coisas boas da vida. Então, para termos um coração puro, um coração purificado, deveremos então fazer essa reforma. Por isso dizia, não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas aquilo que sai dele. Porque é do coração que provém os maus pensamentos, os homicídios, o adultério, as impurezas, os furtos, os falsos testemunhos, as calúnias e por aí vai. O rol é grande. Isso está em Mateus, capítulo 15, versículo 10 a 19. Então, os puros de coração agem por amor, pelas virtudes nobres. Verão a Deus, porque serão reconhecidos por muito se amarem, porque reconhecerão as leis que estão gravadas na nossa própria consciência. Olha como é que tudo tem um sentido. E que, diante, né, dessa sabedoria divina, estamos aqui postos para crescer, para evoluir. É o nosso destino. Ninguém vai ficar parado para sempre. Então, de vez em quando, por isso que a dor dá um chamamentozinho. Olha aqui, vamos ver ali, vamos enxergar, vamos purificar-nos através do autoconhecimento. Então, o coração também procede das nossas dificuldades. E o mestre dizia, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios e etc. Então, às vezes, nós temos alguns comportamentos que até parecem que é ok. Mas a gente precisa analisar se vamos fazer daquilo um hábito. Não é assim, de um dia para o outro, né? Hoje eu vou acordar boazinha. Então não vou fazer mal para ninguém, não vou falar mal de ninguém, não vou tratar mal a ninguém, não vou roubar, não vou matar, não vou fazer nada. Hoje. Mas amanhã eu não sei. Então, essas atitudes, elas devem criar o hábito de ser bom, o hábito de construir um homem que se transforma. Então, muitas das vezes, nós temos esses comportamentos, mas é exatamente o que Jesus veio nos convidar. Bem-aventurado, se a gente quer ser bem-aventurado, se a gente quer ser feliz, se a gente quer estar bem em plenitude,
conosco mesmo, com as outras pessoas das quais convivemos. Pureza de coração. Então, Jesus também, nesse sentido, pontuou as situações em que, muitas das vezes, passagens que aconteciam com relação à hipocrisia dos fariseus, que mantinham uma santidade exterior, né? Exterior é aquela coisa, nossa, como é sério, nossa, olha. Mas, por dentro, interiormente, não era bem aquilo que se mostrava, que se exteriorizava. Então, a limpeza exterior deve ser precedida pela limpeza interior. Os fariseus eram bons apenas nas aparências. Por isso, Jesus disse: se a vossa justiça não excederem muitos a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Isto está em Mateus, capítulo 5, versículo 20. E chegando já às nossas conclusões, voltamos ao Livro dos Espíritos. Qual é a sede da alma? Está lá na pergunta 108 do Livro dos Espíritos. Então é assim, Evangelho e Livro dos Espíritos. Então está lá, a alma não está, como geralmente se crê, localizada em algo fixo, né? Em algo fixo, né? Numa situação particular do corpo. Ela forma com o perispírito um conjunto fluídico, penetrável, assimilando-se ao corpo inteiro, com o qual ela constitui um ser complexo, no qual a morte não é, de alguma sorte, mais do que um desdobramento. Vamos continuar sendo do jeito que a gente é aqui. Não vamos nos iludir. Né? Então, nessa ocasião, um deles, né, deve estar, né, promovendo essa limpeza para que, de fato, o coração ele se perpetue, o coração puro, né? O coração puro. É aquela situação que a gente vê, muitas tragédias, muitas situações a gente não consegue entender, né, de fato. Olha, a gente quer uma explicação, a gente quer que alguém chegue para a gente e fale, olha, faça isso para a tua vida, isso aconteceu por causa disso, disso. E essas respostas, elas vão estar dentro de nós. A partir do momento daquela alegoria da caverna que a gente sai da escuridão, da ignorância, do orgulho, do egoísmo e consegue visualizar, encorajados pela vontade firme, sem pestanejar, as situações da luz, da luz. Então, lembramos, para finalizar, uma passagem, me permitam dizer aqui, que é uma das mais lindas do Evangelho. Por isso que quando fomos convidados, né, a estar aqui com vocês, nessas breves reflexões, nós escolhemos, né, essa temática. Bem-aventurados os que são puros de coração, porque verão a Deus. E logo nas primeiras situações do Evangelho, no capítulo 8, Jesus disse aos discípulos: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino de Deus é para os que lhes assemelham. Então, olha, Jesus não falou que o reino de Deus é para as criancinhas. O reino de Deus é para aqueles que vos assemelham. E digo-vos em verdade, continuou o mestre, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. O que significa dele não entrará? Porque ninguém, pessoal, vai pegar a bondade, caridade, as virtudes e vai nos entregar como se fosse um pacote que a gente compra no supermercado. Os Espíritos já nos adverte. André Luiz, Emmanuel e tantos outros, com as mensagens lindas, pelas mãos abençoadas do Divaldo Franco, do Chico Xavier, o nosso saudoso Chico Xavier, agora já no plano espiritual. Eles nos advertem, a evolução é a gente que tem que promover. A gente pode ajudar, mas cabe a nós, a cada um de nós, fazer o nosso esforço. Deus não nos julga pelos esforços de santidade, mas sim pela intenção desses esforços. Olha que legal.
Então, quando Jesus diz, digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará, nele não enxergará, faz despertar em nós o interesse em compreender a essência das palavras do Mestre, tomando como referência as reflexões do nosso Francisco de Assis. Poderemos entender, interpretar as palavras do Mestre dizendo que uma criança em sua inocência, frágil, simples, humilde, tem puro coração. Então, se assemelha, deixa-se de ser preenchida do que lhe podemos oferecer. É uma responsabilidade saber proporcionar o que lhe é útil e necessário ao seu desenvolvimento, tanto intelectual, moral e espiritual. Então, a partir do início desse desenvolvimento intelectual, moral, espiritual, essas ideias vão tomando gradualmente impulso, não obstante sermos espíritos em evolução, recheado de vivências anteriores, de experiências que nos proporcionam conhecimento, emoções agradáveis ou não, bênçãos ou não, e inclusive o fator esquecimento, ideias que vão formando o caráter e que ainda se acham adormecidas. Então a proposta é o despertar. A proposta do Sermão da Montanha é o despertar. Devemos então, como responsáveis pela nossa própria evolução, pelo encaminhamento do ser, o legado pela divina providência, preencher esse vazio na acepção de que Francisco de Assis nos deixou com os ensinamentos de Jesus. Deixar vir a mim as criancinhas, mostrar-lhes o aceitar de Deus, fazê-los conhecer o seu amor e sentir a sua presença em nossas vidas, na vida de cada um de nós. É o momento mais oportuno para esse proceder, enquanto seus instintos se conservam moldáveis, mais acessíveis aos ensinamentos que lhes possamos transformar o caráter, facilitar a evolução. A tarefa é mais fácil. Compreender as crianças, ensiná-las, transformar-lhes o caráter através da educação, é trabalhar com valores. Então, o transitar pelo período da infância, temporariamente, né? Porque nós temos um tempo aí, né? Temporariamente, vestidos da roupagem da inocência, irá refletir a sabedoria divina em ação. E Jesus demonstra em todas as suas mensagens, ensinamentos, orientações a seus discípulos, conhecer e aplicar o bem, o que o Pai lhe confiou para ensinar nesse processo de aprendizado, não só do nosso ser, como também daqueles que fazem parte da nossa jornada. Os nossos companheiros que vão, ter o nosso momento na eternidade. Então, bem-aventurados os limpos de coração, os puros de coração, porque verão a Deus. E finalizando, estudando a palavra, estudando as lições do Mestre Divino, recordamos que no mundo, até hoje, não existiu ninguém como ele. Com tanta pureza na própria alma, cabe-nos a nós lembrar como Jesus via do caminho da vida para reconhecermos com segurança que, embora na terra, recheada de provas e expiações, ele estava certo em dizer da presença divina: eu estarei convosco, eu estarei em vós. Para muita gente, a manjedoura era um lugar desprezível, simples demais. Entretanto, ele via na humildade, com a natureza que lhe oferecia materno colo, e transformou aquela estrebaria num poema de excelsa beleza. Para muita gente, Maria de Magdala era uma mulher sem qualquer valor, pela condição de obsidiada
que se mostrava na vida pública. No entanto, ele via Deus naquele coração feminino, ralado de sofrimentos, e converteu-se em mensageira da celeste ressurreição. Para muita gente, Simão Pedro era um homem rude e inconstante, indigno de maiores considerações. Contudo, o mestre via Deus no espírito atribulado daquele pescador semi-analfabeto, que o povo menosprezava, e transmudou-se em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Para muita gente, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis em louvor a si mesmo. No entanto, ele via Deus na alma inquieta do companheiro que os outros menoscabavam e estendeu-lhes braços amigos até o fim da penosa desertação, que o discípulo distraído se entregou invigilante. Para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso, perverso, na defesa dos seus próprios caprichos. Contudo, ele via Deus naquele espírito atormentado e procurou na estrada de Damasco: Saulo, Saulo, por que me persegues? Pessoalmente o procurou para confiar-lhe a embaixada importante da sua boa nova. Se purificarmos assim os nossos corações, identificaremos a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma. E perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiros e lama que envolve-se no campo da alma. O brilhante divino virá fatalmente à luz, porque nós fomos criados para sermos felizes, para evoluirmos. Nós não retrocedemos. E aprendendo e servindo, ajudando e amando, passará na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que rodeiam, que estão à nossa volta, a converter o charco em berço de pão e a entender, compreender que mesmo nas profundezas do pântano podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Meus amigos, minhas amigas, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui e vamos então rogar ao amigo Jesus que fique conosco hoje, agora e por todo sempre.